Salve galera, tá começando mais um vídeo do canal Fala Sério Isa. O livro de hoje que eu trouxe pra vocês é do escritor Ondiak, Os Transparentes. O livro é relativamente novo, porque ele foi lançado em 2013, né? Então ele é recente, mas ele poderia já ser considerado pra mim atemporal, porque as histórias que ele conta refletem muito da sociedade não só angolana, como também da brasileira. Vem comigo que vocês vão descobrir. A primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre os personagens, né? O livro todo é um romance que conta a história de diversos personagens e esses personagens moram em um edifício que seria perto do centro de Luanda, que é no Largo da Maianga. E esses personagens e personagens ao redor deles, pessoas que passam por esse edifício, vão tendo suas histórias cruzadas. Aí vocês me perguntariam que histórias são essas? As histórias são as mais diversas. Eles contam desde histórias que estão acontecendo no momento presente, como relembram a guerra, né? Que a Guerra de Angola, para quem não sabe, ela aconteceu no período de 1975 até 2002. Foi desde que Angola começou a tentar a tomar a sua independência de Portugal. Não foi uma guerra corrida, foi uma guerra que teve vários intervalos até Angola conseguir a sua independência, né? Então, esse livro ele faz parte daquela literatura de língua portuguesa, né? Eu tive a oportunidade de estudar na universidade vários autores da África, que eu tenho, assim, de fato um carinho muito grande pela Paula Tiziane, o Mia Couto. Nós passamos por Cabo Verde, Angola, Moçambique, outras ilhas como São Tomé e Príncipe. E isso é muito interessante porque a literatura africana ela tem um estilo muito próprio, mas que ainda assim encontra meandros que parece um pouco com a literatura portuguesa, por exemplo, do Saramago, né? Todo mundo sabe que o Saramago tem um estilo muito único da sua literatura. Ele não respeita essas pontuações, os capítulos dele são divididos de forma diferente e vocês vão ver que os Transparentes seguem algumas tendências que dialogam, né? Porque na literatura a gente costuma falar que não há cópias, que há diálogos entre os autores, porque inspirações e outros tipos de coisa, né? A primeira questão, os personagens. Os personagens desse livro, eles vão desde dos momentos muito trágicos como muito cômicos. Falar em Luanda, falar em Angola, você pensa em questões como a guerra, que seria algo muito triste para se narrar, né? Não tem como você pensar em narrar uma guerra com alegria, mas eles conseguem fazer. Esse livro ele tem uma poesia, embora ele não seja feito em poemas, ele tem uma poesia e um calor que te passa, né? Pela fala dos personagens, pelas ações, a forma de se narrar, que é muito bonita, e em meio a todo esse caos, eles conseguem construir visões sobre o futuro de uma forma muito bonita, né? Tem momentos muito tristes do livro, mas logo em seguida eles já colocam uma coisa engraçada que te leva assim de um momento de tensão e reflexão para um momento mais plano. E isso para mim é uma das maiores belezas que eu vejo na literatura africana. Poemas, principalmente eu conheci muitos poemas no que se refere a Angola e tem uma força muito forte, uma reflexão muito forte, mas ao mesmo tempo ele consegue te trazer uma sensação de paz. E isso na literatura eu acho que é algo muito difícil de se conseguir. E para mim, Ondiak conseguiu nesse livro. Sobre os personagens. São muitos personagens, que isso é uma característica para mim, na minha opinião, de todos os livros que eu já li da África, que eles costumam ter muitos personagens e não existe assim um personagem principal. Embora alguns personagens apareçam mais vezes no livro, né, sejam mais recorrentes, eles não seriam caracterizados como os principais, porque as histórias deles vão se cruzando, né? E os personagens desse livro, eles poderiam ser classificados em 3 tipos. Tem personagens que representam figuras públicas e políticas, por exemplo, o ministro, esse é o nome do personagem.
personagens que trazem no seu nome características físicas, por exemplo, a Amarelinha, que é uma menina do livro que aparece aqui, e os dentes dela são amarelos. Então, o nome dela é caracterizado diante de uma característica física dela, né? E tem personagens como Odonato, que eles se encarregam um nome próprio e um nome que seria considerado comum, mas também existem nomes como Maria com Força, e isso é uma característica legal desse livro. Maria com Força, Camarada Mudo, todos escritos em letras maiúsculas e juntos, não tem separação. Como eu já disse, esse livro é um livro que não respeita, assim, as questões gramaticais nesse sentido de pontuação, algo que o Saramago faz na literatura portuguesa. Outra característica importante vinculada aos personagens é que esses personagens eles vão agindo de formas, por exemplo, o camarada mudo, ele não é mudo. E você pensa assim, eu quando estava lendo, eu olhava e falava, pô, mas pera, ele não é mudo? E o cara falando, só que essa característica dele seria uma característica, digamos que, no campo psicológico, porque ele fala pouco, ele parece um personagem mais assim, fechado, mas ele fala. Tem o cego é cego de verdade, pelo que eu entendi, né? Então acho que isso é um dos poucos que representa, e ainda assim representa, né? O que se espera com o nome do personagem. Aí, a segunda questão do livro seria o narrador. O narrador nós classificaríamos nesse como observador, na minha opinião. Porque esse narrador ele é testemunha dos fatos, mas ele não participa da ação em nenhum momento. E ele também não poderia ser caracterizado como um narrador onisciente, porque ele não tem conhecimento de tudo que ocorre no livro. Ele não, enquanto ele faz a sua narração, ele não narra aspectos psicológicos e os sentimentos do que está acontecendo com os personagens. Ele não tem essa visão de cima, né? Que a gente fala que seria uma visão meio que de Deus. Ele tem uma visão plana de todos os personagens e tudo que está acontecendo, sem se intrometer no eu do personagem. Ele vai narrando as cenas como se ele estivesse testemunhando todas as ações, certo? Conforme você vai fazendo a leitura do livro, você se pergunta por que os transparentes, né? Que é o nome que o livro carrega. E você vai entender que em meio a essa comicidade que eu falei, ele descreve de uma forma tão profunda o que é a transparência social. Aí nesse momento a gente entra dentro de um ponto que não precisa ir para Angola para você saber o que é uma transparência no Brasil, né? E eu não falo nem de uma questão política, de uma questão social mesmo. O que te faz tornar-se transparente perante uma sociedade, né? O que te leva a isso? A pobreza, a sua cor, né? O lugar onde você mora. Você fica desassistido, né, perante o governo. E o livro vai te passando isso de uma forma que eu acho bonita, porque não é pesada, ele coloca de uma forma leve, crítica. Existem diversas críticas, até nós brasileiros, como nós vemos a África, tipo selva. Tem uma parte muito interessante que um brasileiro cientista vai para Angola e ele fica o tempo todo, onde que está a selva? Ele está no meio da cidade. A gente vai passar por alguma selva? Tem selva por aqui? E assim, e os americanos também levam algumas alfinetadas ao longo do livro. E é uma realidade, né? Porque quando você conversa com as pessoas e você fala em África, ninguém fala em literatura africana, ainda que de língua portuguesa, mas sempre fala na selva, do safari. E esse livro, ele quebra esse paradigma de uma forma classuda, eu diria. Outra coisa importante é que o livro não deixa a sua origem morrer. Apesar de ser escrito em língua portuguesa, ele está em português, ele traz palavras que na sua língua do quimbundo, e ele tem um glossário ao final. Eu, sinceramente, não consultei o glossário durante a leitura porque eu acho que isso quebra a expectativa. Óbvio que o glossário está lá para você consultar, mas eu acho que é muito mais interessante quando você vê ele falando
uma palavra que se remete ao bumbum de uma pessoa e você fica, tá, isso daqui eu acho que é isso. E você vai inferindo. Essa leitura com inferências é muito bonita, é divertida e você às vezes pode errar. No final da leitura eu fui lá no glossário e falei, putz, essa aqui eu errei. E isso assim não tira a propriedade do livro, não altera o seu entendimento do livro. Eu acho que o livro, mesmo com essas palavras, eu acho que isso é para marcar presença, assim como diversos escritores judeus escrevendo em alemão fizeram deferências a palavras judias nos livros deles. Eu acho que isso é uma forma de marcar o seu posicionamento, né? Que estamos escrevendo na sua língua, mas ainda mantemos a nossa. Eu já falei para vocês sobre a narração, os personagens, o local da ação, o espaço, né, que nós falamos, se concentra no edifício e nos seus arredores. O estilo do autor, como eu já disse, é muito próprio, né, não ter os capítulos divididos. Tem uma coisa aqui que eu classifiquei basicamente como seções. O livro, em determinados momentos, ele tem uma página preta, e as letras que estão aqui, elas às vezes são meio que pensamentos do autor, como também pensamento de alguns personagens. E esses pensamentos, não que eles sintetizem o que vem depois, mas eles trazem uma ideia que cria uma ponte. Eu falaria dessa forma, é uma ideia que cria uma ponte com o que você vê depois ao longo da leitura, né? Isso é muito interessante. O livro todo não é um livro assim grande, ele tem 406 páginas, é um livro bonito, de capa dura. Sobre o livro, o que eu falaria para usar no vestibular ou em um possível trabalho da universidade, da escola? Criar essa ponte com a sua realidade, né? É um país que passou por uma guerra longa para conseguir a sua independência. É um país que ainda tem as reminiscências, né, do período colonial. Ele deixa claro isso no livro, tipo, quando ele faz menção àquele tempo, o tempo de antigamente, como eles falam. E é um livro que fala tanto de aspectos positivos quanto negativos do desenvolvimento desses períodos. E eu acho isso muito importante porque a gente pode criar um vínculo com o Brasil, né? O Brasil também foi colônia de Portugal, o Brasil também teve que, ainda que de uma forma bem esquisita, lutar pela sua independência e, na minha opinião, ainda está lutando pela sua independência. Eu acho que você olhar a sociedade brasileira como a angolana tem muito do jeitinho brasileiro nesse jeitinho angolano que eles colocam de fazer a coisa. A corrupção em meio à pobreza, alguns acontecimentos que eles vão mostrando e coloca aqui, olha, você pode dar um jeitinho se você me trouxer um dinheiro. Isso é o Brasil, né, que nós vemos todos os dias. E eu achei isso muito interessante, essa ponte, porque você lê se sentindo em casa. Eu acho que seria a melhor definição para esse livro. Ler se sentindo em casa. É um livro que eu achei que está até acessível o preço. Na Amazon está em torno de R$32, eu vi até por R$37. Eu comprei esse livro, se eu não me engano, agora eu não me recordo exatamente, mas eu acho que foi na Feira do Livro também. Não passou de R$30 na feira. E é um livro que eu acho que vale a pena a leitura, porque é maravilhoso. Se você nunca teve um contato com a literatura africana, é uma porta de entrada divertida. Que eu falo que o meu primeiro contato foi os poemas, e os poemas é assim, em cima de você, sabe? Com a crítica bem pesada e a reflexão. Então, esse livro é um livro que você consegue ler em 2 dias, assim, corridos, porque ele é tão gostoso de ler que você vai lendo, e isso de não ter capítulos, então você vai que você nem percebe, quando você vai já leu 100 páginas. Então achei que valeu muito a pena, e essa foi a dica de hoje. Tchau!